5 cilindros, o som é inconfundível, estágio 2 com mais de 500 cavalos nas rodas e o resultado é simplesmente animal. Hoje você vai ver o que é uma RS3 preparada de verdade, do jeito da Invictus Performance. A Audi pegou a carroceria do A3 de um 8V2 e transformou nesse RS3. Essa carroceria tem o A3, o S3 e o RS3. Só que aqui teve diversas melhorias para conseguir chegar nesse resultado. E o que são essas melhorias que a Audi fez nesse carro? Começando pela suspensão, temos amortecedores e molas recalibrados, muitos componentes como o quadro, por exemplo, em alumínio, como a bandeja em alumínio, e aqui no Audi RS3 nós temos a tração nas 4 rodas, controlado pelo Haldex na traseira, funciona muito bem. Além disso, os freios muito maiores na dianteira e na traseira. Na dianteira nós temos os freios de 370 milímetros com pinças 6 pistões. Na traseira temos o disco de 310 milímetros, é um disco bem grande. E além de tudo isso, nós temos aqui o motor clássico 5 cilindros, que na versão 8V2 traz o motor com a sigla DASA. Além da preparação que a Audi fez nesse carro, vou comentar para vocês algumas preparações que nós fizemos aqui. Uma delas é tirar o aro 19, que é maravilhoso, original, mas vai um pouco contra a performance que a gente queria nesse carro, o desempenho. O dono desse carro quer ir para a pista com a gente e a gente passou que isso seria um ganho muito bacana nas pistas também. Esse carro conta aí com as Enkei TSF, elas pesam 8,5 kg e estão calçadas aqui com Pilot Sport 5 245 40 aro 18. A roda original desse carro é aro 19. Ela tem um pneu mais largo na dianteira, 255 e 225 na traseira. Aqui nós mantemos as mesmas medidas de pneus nas 4 rodas. Então, um carro muito bem calçado, e isso resultou em números de melhoria fantásticos no 100 a 200 desse carro, que fazem total diferença no andar. Essa diferença do peso das rodas não melhora somente no desempenho em linha reta, mas também melhora na dinâmica do carro, nas acelerações, nas frenagens, então faz muita diferença. A Audi divulga aqui no motor DASA 400 cavalos no motor e 48 kg de torque. Mas a gente não está satisfeito com isso e a gente fez a nossa preparação de estágio 2 mais aqui e eu vou comentá-la com vocês agora. O EA855 que equipa essa RS3, ele tem várias evoluções. Então, ele está aqui no que tem de melhor de 5 cilindros hoje. E eu vou comentar alguma dessas melhorias. Ele é um motor 5 cilindros, 2,5 litros. É um deslocamento muito legal. E aqui ele tem muitas coisas que diferenciam ele. Ele tem um coletor de admissão muito grande. É a primeira coisa que a gente consegue observar aqui. Tem um volume muito legal, já construído em alumínio. Esse carro tem 10 injetores, ou seja, 5 injetores de injeção direta e 5 injetores de injeção indireta de combustível, que inclusive nós alteramos. Esse carro tem um cabeçote muito bom, ele tem variação de tempo tanto no comando do escape quanto no comando de admissão, e no comando do escape ele tem os lifts, que a partir de 3.000 RPM ele muda o som do carro, é bem perceptível. No dinamômetro passando aqui dá para ouvir bem alto. Ele muda o lift do comando e a graduação do comando passa a abrir mais.
as válvulas. O som do escape muda bastante e esse carro não tem o coletor integrado no cabeçote, ou seja, o coletor é externo. Isso melhora muito nos fluxos dos gases que vão para a turbina, que é uma turbina muito grande para uma turbina original. Além disso, bobinas individuais, são 5 bobinas, e velas aqui também são um grau mais frio para poder suportar essa preparação que a gente fez. Na preparação do motor desse carro, o que a gente teve que alterar para conseguir resultados muito maiores do que os originais? Começando aqui pelo visual, né? A gente consegue identificar mais fácil o intake em fibra de carbono da Unitronic, muda totalmente a cara do carro. Esse carro também tem da Unitronic um inlet para a turbina em 4 polegadas. São 2 componentes que originalmente restringem muito a admissão do ar. Então é muito interessante a substituição desses 2 itens. Na parte da pressurização é tudo original, a gente altera aqui na frente o intercooler. E nesse caso a gente usou o Wagner Tuning, é um intercooler fantástico. Além da parte de controle de temperatura, aqui o que a gente teve que alterar? Nós alteramos a parte de injetor de injeção indireta. A gente só tem que alterar nessa parte da injeção. Geralmente em outros carros a gente muda a bomba de combustível, faz algumas outras alterações, mas aqui a gente simplesmente tirou os injetores originais e colocou os 980 para suportar essa nova potência. E a mistura de combustível, que nesse carro é feita metade álcool, metade pódio. Então a mistura que a gente fala que é E63, porque na gasolina tem um percentual de etanol aqui no Brasil, né, bem alto ainda por cima. Então, o cliente, sempre que ele vai abastecer, ele abastece um de álcool para um de pódio. Além dessas alterações, a gente também instalou aqui o downpipe muito mais livre do que o original. Nesse caso foi um THS, um downpipe que funciona muito bem, nunca deu problema na nossa mão. Então é bem legal esse downpipe, o fluxo dele é altíssimo. E casado aqui com escape full de titânio da JDY, enaltece esse ronco dos 5 cilindros, que já é maravilhoso. Bom, vocês viram o carro passando no dinamômetro. O escape com o barulho desse motor é um show à parte. Mas vamos falar dos ganhos agora. A gente mediu originalmente esse carro, ele já estava com todos os botões instalados, ou seja, intercooler, intake, inlet, escape, já estava tudo instalado. Ele mediu aqui de pico de torque 52 kg de torque, um pouquinho a mais que a Audi divulga, também por conta das alterações. Mas depois da nossa reprogramação, o carro mediu 70 kg de torque. É muita diferença no torque. É um carro 4x4, a sensação de dirigir é totalmente diferente e nós estamos com a turbina original ainda, tá? Vamos falar da potência. Ele mediu aqui de pico original 376 WHP, com a nossa reprogramação de estágio 2, 505 cavalos nas rodas. Isso é o equivalente a 580 cavalos no motor. Depois de todas as perdas de transmissão, roda, tudo, o carro mede 580 no motor. Comparado com os 400 originais, dá para ver que é outro carro. Então aqui nesse ponto onde o carro mediu 505 de roda, ele tinha 353 de roda. Então agora vamos para a rua. Vamos ver como isso aqui se comporta andando.
Bom, são muitas sensações para eu explicar para vocês aqui. O carro, a experiência desse carro é fantástica, né? Considerando ainda as alterações que a gente fez. Mas falando do carro original, volante com a pegada em alcântara, detalhes em fibra de carbono, o 4 aqui no painel. Então, o tempo inteiro você tem menções que você está num RS, você não está num A3, tá? Então, isso é muito legal. O banco também te abraça muito bem. Aí, falando das modificações que a gente fez aqui, também, percepções no volante aqui. Primeira coisa, a gente colocou coxins de performance aqui. Então, os coxins são da 0,34. Em baixas rotações, o carro passa uma vibraçãozinha para dentro da cabine. Por que que a gente faz isso? A resposta fica muito mais dinâmica, não tem a torção igual os coxins originais do motor, então isso fica muito mais rápido. Então, o carro fica mais rápido por causa disso. A gente sente o carro muito mais leve para se mexer em descida, o carro ganha mais velocidade. Para quem já andou com aro 19, depois mudou para um aro 18, mais leve, percebe isso também. O carro fica mais livre para andar. Aqui, falando internamente ainda, tem um mostrador de E60, aqui está mostrando E60, a temperatura do combustível. Legal mencionar isso também, facilita, ajuda sempre o cliente a abastecer na proporção correta. Então aqui ele pode acelerar tranquilo, ele sabe que o combustível está abastecido da maneira correta. O escapamento, andando em baixíssimas velocidades, ele não ressona tanto, tá? Mas se acelerar um pouquinho, já fica mais perceptível. Não é um escapamento silencioso, confortável para fazer longas viagens, como a gente já viu em outros carros aqui no canal, tá? Um exemplo é a G20. A G20 você coloca aí no D e coloca a oitava, você pode viajar tranquilo. Esse carro já não é tão social assim. E a gente tem a opção de pôr mais barulho. Aqui, andando com o carro de maneira normal, o carro se comporta bem como original. Esse carro tem a nossa reprogramação de motor e de câmbio, lembrando isso também. Então, a condução do carro fica bem dinâmica. Vou colocar aqui agora o modo de condução no Dynamic, que eu acho que é o que todo mundo quer ver. Já reduziu uma. O Brunão tá curioso para andar aqui, ó. Câmbio no S, vou passar pro manual, reduzir. Vou dar um cliquezinho no controle de tração de estabilidade aqui, só para... Estão preparados? Bora. Que animal, velho. A troca de marcha é muito rápida. Nossa. Nossa, chega no limite da via rapidinho, velho. É muito bom. E o ronco do escape? Oh! Caralho, velho. A redução, ó. Quem já andou em carro forte e retomada assim, já teve a sensação do pé levantar do chão? O pé fica levinho, velho. Muito legal, velho. Que carro, velho. Que carro fantástico. Meu Deus do céu. Animal. Freia muito, faz muita curva, acelera muito. Ele faz tudo. O carro faz tudo. É muito bom. É bem difícil de se segurar. O carro fica muito gostoso. O dono do carro tá aqui com a gente. Até ele ficou meio assustado. Fazia tempo que você não fazia um launch, então? Muito bom, velho. Muito gostoso de andar. Uma coisa que eu esqueci de comentar, também tá muito bonito e muito bem feito. Nossos parceiros lá da Bob Custom fizeram o envelopamento desse carro num vermelho maravilhoso. A cereja do bolo que o dono do carro fez aqui também deu uma personalidade para o projeto muito diferente. A gente valoriza esse tipo de modificação porque cada carro é único, né? Então uma modificação como essa realmente personaliza muito o carro. Muito, muito bom gosto. O câmbio é muito rápido,
Essa nossa reprogramação de câmbio fica absurdo. É um DQ500. Olha isso. O câmbio DQ500, ele originalmente não é um câmbio muito rápido. Apesar de estar no RS, nossa reprogramação de câmbio transforma esse câmbio, tá? Faz muita diferença aqui. A gente segura firme. Com quase 600 cavalos, esse RS3 está saindo aqui da Invictus transformado. Então, se você tem um carro e quer deixar forte assim, chama a gente aqui. Não esquece de se inscrever no canal, deixar um like, um comentário para ver qual carro que você quer ver aqui. E é isso. Até o próximo vídeo.